Fala jovem, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar algumas dicas legais aqui pra gente fazer essa edição, tá? Mais umas coisinhas pequenas, por exemplo, caso você queira incrementar créditos aqui para fotógrafo antes de tudo, caso você deseja incrementar com a simetria melhor, tá? Talvez mudar um pouco o enquadramento, remover essa cerca aqui, por exemplo, para ficar uma foto para ficar mais fechada. Então eu vou passar essas dicas aí, coisa bem simples. Primeira coisa seria sobre enquadramento. Por exemplo, quando eu utilizo isso aqui, ó, lembrando, isso aqui não é regra, tá? Apesar de se chamar regra dos terços que eu vou usar, não é regra, você fica livre aí para usar isso aqui ou não, tá? Você faz aí da forma que você preferir. Aqui, talvez, caso eu desejasse trazer um enquadramento aqui, um encaixe um pouco mais dentro aqui dessa regra dos terços, eu poderia, por exemplo, chegar a modelo um pouco para a esquerda aqui, ó, para eu ter o encaixe, né? Um enquadramento mais aproximado, né? Ela ficar com o rosto aqui mais centralizado, essa linha de cá. Posso deixar uma aula de apoio aí, caso você se interessar, tem aula sobre grid, tá? Grid e composição aqui no canal, onde eu explico isso bem mais detalhado para você entender. Vou deixar aqui na descrição para você, caso eu esquecer, comenta aqui que eu adiciono posteriormente, tá? Então aqui seria o seguinte, por exemplo, eu poderia encaixar essa imagem aqui, certo? Para ter uma valorização maior desse conceito nessa região. Existem várias formas de você aplicar isso aqui, mas dessa maneira aqui pode resolver bem. Então, uma vez que eu der um Enter, olha só, agora eu tenho a imagem aqui encaixada, mas eu tenho esse buraco vazio aqui, certo? Uma coisa interessante que você pode fazer, quando você tem fotos, por exemplo, que não tem uma parte da foto que não tem pessoas e você quer ampliar um pouquinho para a direita, você pode fazer o seguinte: seleciona o pedaço, não pega o cinza não, tá? Vem na sua foto, seleciona o pedaço aqui, ó, esse pedacinho aqui, vem aqui, ó, Edit, Content, Aware, Scale, e aí você pode chegar esse aqui para a direita, que ele vai fazer uma compensação aí. Às vezes ele pode esticar um pouco, às vezes não, mas normalmente resolve bem, tá? Olha só, aqui passa muito bem. E aí, se você tiver achado essa folha grande, a gente pode fazer uma compensação, por exemplo, utilizando um Filter, Liquify. Aqui em Liquify, vou me abster a resumir assim, só o uso dessa primeira função aqui, tá? Porque esse filtro aqui ele é complexo, ele é muito rico. Mas eu poderia, por exemplo, pegar esse dedinho, colchete de abrir, de fechar, aumenta e diminui o tamanho do pincel. Só pegar esse dedinho e trazer, sem puxar ali no canto, eu trago aqui com muito cuidado, só puxando essa flor aqui, ó, essa pétala aqui mais para dentro, para ficar um pouquinho mais harmônico. Você pode fazer isso para melhorar um sorriso, tá? Mas aqui eu tô mostrando só específico para esse caso, porque uma aula só apresentando essa ferramenta daria uma aula aí de 10, 15 minutos, tá? Porque é uma função complexa. Então, só nesse dedinho, basicamente, você arrasta, por exemplo, vamos supor que eu queira movimentar algo, vamos imaginar a mão dela, por exemplo, seleciona aqui, ó. Você pode empurrar, ó, e ele não deforma o pixel, tá? Ctrl Z, volta. Mas aqui eu vou fazer só na folha aqui com muito cuidado, tá? Vou dar um OK. E a principal coisa da aula aqui que eu quero mostrar é sobre a simetria, tá? Essa simetria seria o seguinte: eu desejando eliminar essa cerca aqui e trazer esse jogo de flores, tá? De pétalas para cá, para dar um fechamento bem mais legal para a foto. Como que eu poderia fazer? Primeira coisa, não tem como fugir, recorte, tá? Da modelo, pelo menos nessa parte aqui atrás. Então você pode fazer, por exemplo, com essa ferramenta aqui de seleção de sujeito, tá? Pegando essa ferramenta, você faz a seleção aqui. Vamos ver se ele vai interpretar bonitinho. Mais ou menos, tá? Quase. Aqui a gente tem que fazer um complemento. Não precisa ser extremamente perfeito. Então eu posso fazer até com um laço mesmo. O ideal é fazer com a Pen Tool, tá? Para ficar mais bem feitinho. Mas aqui segurando o Shift eu posso completar esse aqui com um laço, tá? Ó, vou completar aqui e vou fechar essa seleção. Ele vai entender para mim que eu quero fechar essa seleção dela aqui. Você pode utilizar o Select and Mask, ou você vem aqui, ó, imagem, aliás, seleção, e eu tenho a opção, ó, Select and Mask. Só que se você segurar o Shift e clicar, ele vai abrir um Select and Mask um pouco mais leve, tá? Ele vai abrir aí das versões de 2019, 2018 para trás, que ela era mais leve, tinha menos bug, tá? E é até mais funcional, tá? A atual ela é bem travada, ela é bem complicada. 2021, 2022, normalmente dá mais dor de cabeça. Então, trabalhando com isso, basta você pegar o pincel. Vou passar aqui um pouco na região do cabelo, aqui atrás aqui, só para fazer um refino um pouco melhor. Aqui a seleção pegou também, mas não tem problema, porque eu quero separar mais essa curvatura aqui atrás, porque é aqui que eu vou mexer. Vou dar um OK. Aquelas configurações você pode deixar naquele perfil lá, que é um perfil muito bom, tá? Ele vai dar uma suavizada boa nas bordas.
Beleza, feito isso, Ctrl J, agora eu tenho o quê? Esse pedaço aqui da modelo recortada, tá? Então, se eu tenho esse pedaço da modelo recortada, se eu vier a complementar ou desenhar algo aqui atrás, olha só, ela tá protegida nessa região, e eu vou completar aqui com o quê? Com flores. Beleza, então, o que eu vou fazer? Posso pegar a ferramenta de laço mesmo, tá? Ou outra ferramenta aí que você tiver de seleção, recomendo a Pentool, mas aqui é para ser uma aula mais prática. E eu posso fazer o quê? Posso fazer uma seleção aqui nessa região, ó, dessas flores, tá? Vou pegar todo esse pedaço aqui, depois a gente refina isso, tá? Vou pegar toda essa região aqui. Como eu falei, na Pentool pode ser melhor, tá? Vou pegar aqui, desse jeito. Vou pegar até essa maior zona aqui. Vou fechar isso aqui, desse jeito aqui. E, se eu quiser, posso fazer a mesma coisa. Seleção, seguro o Shift, clica no Select and Mask. E eu posso passar um pouco aqui nas bordas, só para dar uma refinada. Mas aqui você passa... Mas aqui você passa com cuidado, tá? Pouquinha coisa. Só uns pontinhos mesmo. Dá um OK. E posteriormente, Ctrl J. Agora o que é que a gente tem? Tem uma cópia desse pedação, ó. Aí que legal agora. Eu posso clicar com o botão direito, girar horizontalmente e fazer um encaixe aqui, certo? Posso fazer um encaixe aqui, Ctrl J de novo, e encaixo ela mais aqui embaixo. E agora eu tenho um complemento aí mais cheio, tá? E se eu quiser alguma pétala, alguma folha passando por cima, Ctrl J de novo, jogo para cima da menina, ó. E aí você pode fazer alguma pétala passando, né? Mas aí nesse caso aqui você vai ter que ter mais cuidado. Por exemplo, vamos supor que eu queira essa daqui de baixo assim, passando uma ponta, aí eu tenho que apagar, tá? Eu poderia, por exemplo, fazer só esse ajuste aqui, ó. Ctrl Shift I, vou deletar todo o resto. Fazer só um pedaço assim, tá? Só umas 2, 3 pétalas. E aí uma coisa que fica legal para você fazer é vir aqui, ó, filtro, desfoque. Olha só a camada que eu tô. Desfoque gaussiano, tá? E aí eu posso dar uma desfocada. Agora eu tenho uma pétala desfocada na frente, tá? Como isso aqui tá um pouco atrás também, ó, se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, filtro, olha bem a camada que eu tô. Filtro, desfoque gaussiano, e eu posso desfocar só um pouquinho, tá? Pouquinha coisa. Eu vou até diminuir mais essas pétalas aqui para parecer que elas estão um pouco mais para trás mesmo, que elas estão meio grandes, ó. Nessa aqui mesma coisa, ó. Vou diminuir ela aqui um pouquinho. É mais para tampar a cerquinha ali. Filtro, desfoque gaussiano. Olha só. Então tem o antes e o depois. Bem mais legal, deu um fechamento aí bem maior, tá? Bem maior. Se você tiver gostado dessa daqui, por exemplo, é bem simples. A gente pode, por exemplo, criar uma máscara nessa daqui, ó, tá? Criei uma máscara. Agora eu pego o pincel, cor preta, e eu posso apagar aqui para revelar um pouco daquela flor ali de trás, ó. Não tem problema, ó. Posso fazer um ajuste cuidadoso assim. Aí, por exemplo, aqui eu apaguei passado, certo? Eu volto aqui, ó, recupero um pouco dessa área. Beleza. E agora eu ativo essa de cá, ó. Beleza. Tranquilo. Você pode fazer isso, ó. Vou ativar a da modelo para proteger ela. E agora eu ativo essa outra aqui, que é só desse pedacinho desfocado, tá? Só desse pedacinho desfocado. Como que eu selecionei só a folha aquela hora, só revisando? Por exemplo, vamos imaginar que eu vou voltar aqui na minha primeira camada, né? Eu peguei a ferramenta aqui do laço, selecionei só a folha, por exemplo, e dei Ctrl J. Agora eu tenho só ela separada. Se eu aplicar um filtro aqui, ó, filtro, blur, Gaussian Blur, eu tenho ela mais borrada, tá? E eu posso colocar ela onde eu desejar. Só que lá eu havia feito o contrário. Eu tinha um pedaço, aí eu selecionei tudo em volta, apertei Ctrl Shift I, que eu inverti a seleção. E aí eu peguei só o pedaço lá aquela hora. Mas é coisa simples, tá? Isso aí na prática você entende bem, tá? Então beleza, ó, a partir disso eu já tenho aí um fechamento, tá? Um enquadramento bem maior. Então eu recomendo você fazer esses pequenos ajustes, tá? De simetria, de encaixe, de recorte, antes de começar a edição da foto. Então a partir disso aqui a gente já tem um enquadramento um pouco mais equilibrado, certo? Dentro da regra dos terços, caso você deseje aí utilizar ela para ter uma harmonia, tá? Uma simetria visual, uma leitura visual maior. E eu fiz esse ajuste aqui, tampando ali aquela cerca, enriquecendo mais com flores, que aí dá um fechamento mais interessante, mais legal para a foto. E aí você pode seguir, tá? Você pode seguir com o tratamento normalmente, adicionando camadas de curvas, tá? Fazendo
deixando o olho dela mais vivo, por exemplo. Se você quiser, você já pode mesclar todas essas camadas, tá? Ou se você quiser deixar isso aqui de backup, aperta Ctrl, Shift, Alt, E, que ele vai pegar todas essas camadas aqui, ó. Aquele menu é porque eu cliquei 2 vezes. Ele vai pegar todas essas camadas e vai copiar elas e mesclar numa camada nova acima, tá? Ele vai emendar todas elas. E aí você pode dar sequência sem medo de perder a informação aqui abaixo, tá? E aí você poderia, por exemplo, clarear mais os olhos, se você quisesse, passar Burn Tool, Dodge Tool, abrir essa foto no Camera Raw para fazer mais tratamento, adicionar nitidez em determinadas partes. Aí de resto você fica aí bem livre para seguir com a edição aí naturalmente, tá? Só mostrando ajustes rápidos que eu faria no Camera Raw, por exemplo. Vou abrir essa imagem aqui no Camera Raw. O Camera Raw seria coisa bem simples, tá? Por exemplo, eu poderia trazer a temperatura um pouco para a esquerda ou para a direita, tá? Vou trazer um pouco para a direita e eu vou criar uma outra trazendo para a esquerda quando eu fizer um ajuste com essa circunferência. Então, por exemplo, poderia adicionar um pouco de contraste, tirar um pouco dos highlights, adicionar um pouco dos pretos e quebrar um pouco desses brancos. Adiciono mais contraste aqui um pouquinho. Poderia, por exemplo, adicionar uns 4 pontos de textura, certo? Poderia clicar aqui, ó, nas minhas curvas. Poderia descer um pouco esse ponto e subir um pouco esse. E eu marcaria um ponto assim, um assim. Ou o contrário, ó. Fica bem legal, para dar uma quebrada ali na iluminação. Trazer sombras bem azuladas. Aqui eu poderia subir um pouquinho para a sombra não ficar tão preta. Desce um, sobe um, ou o contrário, tá? Você fica bem livre. Poderia aumentar uns 10 pontos aqui de nitidez. Poderia vir aqui, por exemplo, na matiz e trazer os meus vermelhos, ó, um pouco para a esquerda ou para a direita. Poderia trazer eles para a esquerda um pouquinho. Então, e tem diversos ajustes que você pode fazer. Esses aqui são alguns que eu faria aqui, tá? Coisa rápida. Vinheta, por exemplo, adicionaria um pouquinho de vinheta para dar um fechamento maior, mais interessante no modelo. Aqui no azul primário, poderia jogar eles um pouco para a direita ou para a esquerda, olha só. Jogando para a esquerda e tirando um pouco da saturação, ó. Olha lá que bonito que fica. Poucos ajustes, tá? Eu já cheguei nesse resultado. E aí, para fechar, eu poderia, por exemplo, pegar uma circunferência dessa daqui e criar ela aqui, por exemplo, assim. Vou trazer ela mais para o meio. E aqui a gente adiciona um pouco mais de temperatura, tá? Algo assim, por exemplo. E aí, se você quiser voltar para essa área externa, basta clicar aqui e eu posso trazer mais a temperatura para a direita, mais para a esquerda, só para criar uma harmonia, tá? Uma cor diferente. Vou dar um OK, eu estou satisfeito. Beleza. E caso eu tenha achado esse tratamento que não ficou muito bom, posso tirar um pouco da opacidade dele aqui para recuperar da original, tá? Então só dicas aí mesmo para você trabalhar melhor. Então, basicamente é isso, ó. Tá aqui o antes e o depois, tá? Tratamento simples aí, mas dá essa preenchida maior. Aí tem mais coisas que a gente poderia fazer. Poderia igualar um pouco mais a cor dela, a cor da mão com a do fundo, um pouco mais coerente. Por exemplo, poderia fazer uma seleção só na mão dela. Você pode passar um pouco de fora, não tem problema, porque a cor é muito distinta, tá? Porque a mão dela aqui recebeu uma iluminação diferente, talvez teria alguma luz artificial, por algum motivo a mão aqui estava diferente. Então, selecionei só a mão dela e eu posso, por exemplo, agora que eu fiz isso, criar aqui uma camada de matiz e saturação, ele já criou com a máscara. E aí eu clico nessa mãozinha, venho aqui na mão, ó, e aumenta a saturação, tá? Aumenta e diminui, ele vai interpretar essa cor. Agora o que é que eu faço? Eu posso mexer aqui, ó. Eu posso mexer e eu altero um pouco dessa cor, ó. Até chegar num tom um pouco mais próximo aqui. Agora melhorou um pouco. Olha só, tava bem mais laranja, tá vendo? Trazer uma cor aqui, um tom um pouquinho mais próximo. São correções pequenas, coisas leves, tá? É porque essa foto aqui, com certeza, essa buganvília que era cor de rosa, tá? E aí a fotógrafa, onde eu peguei a foto, ela fez uma edição. Olha só, dá pra ver aqui um pouco do reflexo magenta no rosto da modelo, ó. Aí se você quiser corrigir um pouco disso, você ainda pode fazer isso aqui também, ó. Cria uma nova camada, Selective Color. Pega aqui, por exemplo, seus tons de magenta, né? Porque tem uma interferência de magenta aqui, ó. Pega esses tons de magenta e tira o magenta do magenta. Você pode adicionar ciano no magenta, ó, você vai começar a dar uma quebrada. Você pega, por exemplo, os tons de vermelho, adiciona um pouco de ciano nele e tira um pouco do magenta e do amarelo, ó. Só que, o que você fez? Você mudou a foto inteira, né? Então, muito simples. Aperta Ctrl I, você vai inverter essa máscara, vai pegar seu pincel, cor branca, tira a opacidade,
tá? Tira a opacidade aqui em cima, vou dar um zoom aqui. E agora eu vou vir mais especificamente nessas partes aqui, ó, onde tem esse tom de rosa, fazendo essa interferência. Aqui do lado do rosto, por exemplo, e aqui na mão. Só para fazer essa pequena correção, tá? Ó, antes, depois, tá vendo? Você dá uma quebrada aí nesse tom azulado que ficou, se por acaso isso acontecer, né? Ó, antes e depois, tá vendo? Que aí fica um pouco mais realista. Mas você faz isso aí com muito cuidado. Isso aqui é mais uma aula apresentando, tá? Te passando dicas. Se eu fosse aprofundar em cada uma dessas ferramentas aqui, essa aula aqui passaria de 40, 50 minutos, porque é muita explicação, muita coisa, então demanda um entendimento pelo menos básico a respeito delas, mas através disso aqui você com certeza conseguiu aí abstrair muito conhecimento. E aí você se interessando em se aprofundar mais nessas ferramentas que eu apresentei, aqui no canal mesmo, te convido a conferir caso você não conheça, tem centenas aí de aulas, onde às vezes eu mostro uma ferramenta só dessas específicas, tá? E aprofundando ainda mais aulas aí de meia hora, tá? De 20 minutos. Tem o meu curso completo aí de Photoshop, tá? Voltado aí para edição de fotos e fotomanipulações profissionais, onde somando todo o conteúdo aí do curso, eu explico do mais básico até um nível mais complexo e avançado do Photoshop, dá aí aproximadamente umas 50 horas de duração, tá? Contando com as aulas bônus, eu tô sempre atualizando, adicionando aí novos conteúdos e também os alunos têm a possibilidade de entrar em contato direto comigo, tá? Não tem terceiro, não tem funcionário, fala diretamente comigo e me pedem aulas extras, tá? Aulas adicionais. Então você fala, ó, preciso de uma aula específica disso. Eu vou lá, gravo, providencio e posto no curso. Também tem a questão do suporte online, que se precisar eu até gravo um áudio, filmo uma tela e te mando, te explica aí direitinho. Isso aí eu sempre dedico um tempo aí do dia para fazer isso aí para os alunos, tá? Que isso é muito importante, é o principal diferencial. Coisa que sempre me incomodou em cursos, tá? Em materiais de outros profissionais que eu já fiz, seja de literatura, tá? Seja de fotografia, eu sempre senti falta dessa ligação, né? Desse contato mais direto e mais objetivo e diretamente com o professor, tá? Então eu agradeço de coração, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tá? Caso você tiver gostado, não esquece de deixar o joinha, se inscreve se não for inscrito para deixar aqui seu apoio. Considere também ser membro do canal, tá? Tem aí centenas de aulas aí que eu estou disponibilizando com acesso antecipado e também vídeos exclusivos para os membros e mais a possibilidade de você fazer o download de várias artes e ilustrações que eu trabalho, tanto aqui no canal quanto pessoais, e aí numa resolução aí de 6K, tá? Então basicamente é isso. Valeu demais, brigadão, sucesso!